A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, realizou este ano a terceira Mundiacult, a Conferência Mundial sobre Políticas Culturais e Desenvolvimento Sustentável. A Declaração de Barcelona, documento final do evento, destacou a importância da cultura como direito humano e como instrumento para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. O presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Alexandre Santini, fez parte da delegação brasileira que participou da Mundiacult em Barcelona. E é com ele que eu converso agora. Obrigado por nos receber, Alexandre. E eu já vou começar te pedindo para explicar para quem está em casa direitinho o que é a Mundiacult e qual a importância dela. Oi, Hermes, um prazer falar com você, com toda a nossa audiência aqui da TV Senado. Bom, a Mundiacult é a Conferência Mundial de Políticas Culturais e Desenvolvimento Sustentável, né? Uma conferência, como você falou, promovida pela Unesco. Essa conferência é a terceira edição, tá, que acontece na história da Unesco, né? A primeira foi em 1982, no México. Então, só daí a gente vê assim, né, a importância, né, a gravidade histórica de cada edição, porque a primeira aconteceu em 1982, a segunda aconteceu 40 anos depois, em 2022, também na Cidade do México, como um marco também, né, comemorativo, né, de reafirmação da importância do encontro. E essa terceira edição acontece, né, acaba de acontecer entre final de setembro e início de outubro de 2025, em Barcelona, na Espanha, né? Então, é uma conferência de alto nível sobre políticas culturais, desenvolvimento sustentável, né? Os temas aí colocados. E essa edição, ela reuniu mais de 160 países, né? E mais de 110 ministros e ministras de cultura estiveram presentes nesse encontro, né? Um encontro que a delegação brasileira, né, foi chefiada pela nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, mas tiveram presentes também diversos outros dirigentes do Ministério da Cultura, secretários, assessorias, né? O Brasil ocupou um papel importante também na programação dessa edição. E a Mundiacult, ela tem, além dessa importância, dessa representatividade, né, ela tem também um caráter simbólico e político muito importante, porque sempre em cada uma das edições existe um marco, né, que de alguma maneira passa a inspirar e a, né, ser uma referência para o desenvolvimento de políticas culturais nos países. A primeira Mundiacult, de 1982, no México, ela é muito importante porque ela dá o sentido de uma percepção mais ampla da política cultural, quer dizer, da cultura como algo que é a sua dimensão antropológica da cultura, né? No sentido de que a cultura ela não é somente a manifestação artística ou a expressão do patrimônio cultural, mas a cultura ela é o modo de vida, a cultura está presente em todas as dimensões da vida humana, né? Então, esse é um sentido muito fundamental que a Mundiacult de 1982 inaugurou, e por isso ela se torna uma espécie de mito fundador das políticas culturais contemporâneas no mundo, né? Alexandre, Em 2022, pois não. era isso que eu ia perguntar. Por que demorou tanto da primeira para a segunda? 40 anos. Por quê? Olha, nesses 40 anos aconteceram muitas coisas importantes no aspecto do desenvolvimento das políticas culturais, mas que foram, digamos assim, dialogadas em outras instâncias que não exatamente uma Mundiacult, né? Dentre elas eu destaco, por exemplo, a Convenção de 2005, né, que é a Convenção da Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, que é mais conhecida como Convenção da Diversidade Cultural. Então, essa, por exemplo, é uma convenção que ela é aprovada numa assembleia da Unesco, quer dizer, nesse ato dos 40 anos da edição da Mundiacult, mas ela tem uma importância e ela vai também ser um marco referencial para o pensamento e para a formulação de políticas culturais no mundo. Mas aí os 40 anos entre uma e outra tem a ver com isso também. Em qual digamos assim, o marco simbólico, ou qual é o objetivo que está sendo buscado em cada uma das edições. A segunda edição, essa de 2022, 40 anos depois, na Cidade do México, ela teve
um passo também muito importante, na verdade dois, né? Que ela, primeiro, né, ela afirma a cultura como um bem público global, né? Então isso é na verdade, uma definição do conceito de cultura como um bem público global, e ela propõe, né, na verdade, reivindica a inserção da cultura como um objetivo específico dentro dos ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né, que é um marco, né, referencial para as políticas, não só políticas culturais, para o desenvolvimento das políticas públicas nos países, né, em torno dessa chamada Agenda 2030. Então, a de 2022 ela traz esses dois recados claros, né? E a percepção que a gente traz dessa edição que acabou de acontecer, 2025 em Barcelona, aí você percebe que há, né, uma diminuição do hiato entre uma edição e outra, porque havia e há, digamos assim, uma urgência, né, especialmente nesse aspecto do reconhecimento da cultura nos ODS, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Já no que será a próxima agenda pós-2030, porque nós estamos nos aproximando, né, de 2030 e, portanto, o sistema internacional ele precisará renovar, né, esses compromissos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E esse processo deve ocorrer nos próximos anos, né? Portanto, essa edição da Mondiacult, ela tinha, digamos assim, um objetivo, né, um mandato de alguma maneira urgente, que era reiterar, né, e reiterou, digamos assim, reafirmando não só a importância, mas também a urgência da cultura ser inscrita como um dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável no que será a agenda pós-2030. Então, havia esse sentido de urgência, mas houve também, na nossa percepção, Hermes, é o que a gente tem também trazido um pouco como balanço dessa edição do Mondiacult, para além de outros aspectos que a gente pode também ressaltar, mas é justamente essa dimensão do direito cultural, né, da cultura como um direito humano, tendo se colocado enquanto um elemento prioritário dentro do que foi essa declaração final da edição da Mondiacult de Barcelona. Então, Então, Alexandre, há aí eu uma... já vou até pedir então para você explicar Perfeito. direitinho para quem está em Tá. casa. Por que que é Uhum. importante a gente entender a cultura como um direito humano? Eu acho que essa que eu estava falando, essa ênfase que a Mondiacult e a Declaração de Barcelona dá à dimensão da cultura como um direito humano, ela é uma coisa que ela tem diversas camadas de significado, né? Uma primeira e mais evidente é que a cultura é um direito, né? Então, você entender que não só o acesso à cultura, o acesso a bens culturais, você poder assistir um filme, uma peça de teatro, frequentar um museu e tal, isso é uma dimensão de um direito social, tão importante quanto é o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à habitação, né? Então, essa dimensão do direito cultural. Mas o direito cultural, ele também é um direito que reconhece a própria expressão da forma de vida, né, das diferentes, vamos dizer assim, dos diferentes povos e comunidades que compõem, né, uma sociedade, que compõe um país, que compõe a humanidade, e que essa dimensão desse direito deve ser reconhecido. O direito à expressão, o direito à cultura como uma forma de estar no mundo, uma forma de se posicionar, uma forma de se apresentar, né, seja como indivíduo, seja como uma comunidade, uma coletividade, um povo, né? Então, o reconhecimento dessa dimensão, ele abrange uma série de aspectos que tem a ver com direitos humanos no mundo de hoje, né? Dando alguns exemplos, né? O tema das comunidades imigrantes, né? Das imigrações no mundo, que é um tema absolutamente central hoje, né? E aí você, ao dar essa dimensão da cultura como um direito humano, você passa também a reconhecer que seja uma pessoa imigrante vivendo, né, uma pessoa de um outro país, de uma outra cultura, que vai viver num outro país ou numa outra região do mundo, seja aquela comunidade de pessoas, né, que se deslocou de um país e que se encontra em outro, ela tem o direito à sua identidade, né, seu modo de vida, seus costumes, suas tradições sejam reconhecidos, sejam preservados. É também um chamado a um mundo em conflito, né, porque a cultura também está presente, né, a dimensão cultural está presente também nos principais conflitos que a humanidade vive hoje. Nós estamos vendo aí
essa questão toda aí relacionada a Israel, Palestina. Agora, recentemente, tivemos, né, acordos de paz e tudo que vem, né, a partir dessa perspectiva aí do cessar-fogo, por exemplo, entre Israel e Palestina, e tem toda uma dimensão cultural que vai estar colocada nessa questão também, como que aquele povo vai poder ter direito ao reconhecimento, não só ao seu território, mas o seu costume, a sua religião, o seu modo de vida, as suas expressões, né? Então, o direito cultural está presente nisso tudo. Então, essa dimensão da cultura como direito humano ter aparecido como um elemento, digamos assim, central, prioritário nessa edição da Mondiacult tem a ver com isso, tem a ver com que respostas, né, uma conferência de alto nível sobre políticas culturais e desenvolvimento pode oferecer também ao mundo enquanto perspectiva no mundo em crise, no mundo em conflito, qual é as ferramentas, os instrumentos que a gente tem, né, para afirmar também a cultura enquanto um direito e enquanto um direito humano. Isso que você está falando é muito importante, porque assim, o que nos torna humanos é exatamente a nossa cultura, é isso que nos diferencia dos animais que não são racionais como nós. E essa diversidade cultural, ela nos enriquece, né? É isso que às vezes falta, essa percepção. E aí, você falando tudo isso, me vem à mente aqui uma questão que eu sei que também foi discutida durante a Mondialcult, que foi a questão do multilateralismo. Porque o multilateralismo, ele entende as várias culturas e a importância da convivência dessas culturas para um desenvolvimento sustentável. Existe no mundo hoje um movimento, principalmente da extrema-direita, e liderado por presidentes como Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, por exemplo, que tentam enfraquecer o multilateralismo. Houve esse debate mesmo lá na Mondialcult? Me fala um pouquinho sobre isso, por favor, Alexandre. A própria afirmação, assim, a existência e a representatividade de países, né? A diversidade que teve essa edição da Mondiacult, ela já é um recado também na defesa do multilateralismo. Ela é uma reafirmação, né? A Unesco, ela é parte do sistema ONU, né? O sistema das Nações Unidas. Eu fico muito à vontade, Hermes, de falar aqui de multilateralismo, aqui diretamente aqui da Fundação Casa de Rui Barbosa, porque o nosso Rui Barbosa, nosso Águia de Aia, né, ele foi digamos assim, um grande defensor na Liga das Nações, na Conferência de Paz no início do século XX, da tese, né, de cada país um voto, né, que é a tese, digamos assim, fundante, né, do multilateralismo. A Organização das Nações Unidas, ela é construída a partir desse princípio, né? De que, independente do peso econômico, da dimensão, da capacidade militar de cada país e tal, cada país é um voto no sistema internacional, no sistema multilateral. É isso que tem garantido, né, o equilíbrio, a paz, é o que tem garantido a possibilidade de você ter um desenvolvimento equânime e ter um sistema internacional que possa, de alguma maneira, também mediar conflitos, né, administrar interesses. E no campo da cultura não é diferente, né, porque nós estamos falando aqui de temas que envolvem, por exemplo, propriedade intelectual, registro de patentes, né? Então, questões que têm reconhecimento de territórios. Nós estamos falando aqui de temas que são temas culturais, mas que vão impactar também questões jurídicas, questões de direito internacional, questões políticas, geopolíticas. Então, a cultura também está em torno disso tudo. Mas a própria existência de uma conferência, né, de alto nível como a Mondiacult, né, em torno do tema das políticas culturais, né, que tenha esse nível de adesão, de representatividade e de reconhecimento por parte dos países do sistema internacional, digamos assim, uma perspectiva de afirmação do multilateralismo. Ela está afirmada no documento, né, essa defesa do multilateralismo, mas eu diria que nesse momento, né, no ano de 2025, na situação que a gente vive no mundo, a gente conseguir ter produzido uma conferência desse nível sobre políticas culturais com uma representação dos 5 continentes, né, com grande presença e participação de altas autoridades de cultura dos países, né, para conjuntamente conseguir proferir, né, redigir e divulgar uma declaração final, significa em si uma afirmação e uma defesa do multilateralismo e do sistema internacional. Alexandre, e você eu falei no início do programa, com a delegação brasileira, qual é o saldo para o nosso país da participação? Olha, eu reputo como um saldo muito positivo, assim, muito importante. Primeiro porque na
Mondiacult de 2022, né, o Brasil teve uma presença muito protocolar. Nós estávamos vivendo uma situação onde não havia Ministério da Cultura, né, e onde não havia na sociedade, no governo, a possibilidade da gente ter um debate, uma presença mais qualificada do país, né? Felizmente, em 2025, nós vivemos uma outra realidade. Nós temos o Ministério da Cultura reconstruído em 2023, agora no governo do presidente Lula, presidido, né, por uma mulher, por uma artista, ministra Margarete Menezes, que essa é a primeira importante coisa a se destacar, né? O chamado soft power, né? Que é o poder que você emana para além da sua força econômica, militar, geopolítica e tal, e é o poder da cultura, tem muito a ver com esse soft power. Então, a ministra Margarete é uma ministra conhecida, reconhecida internacionalmente, né, que desperta interesse. Então, as delegações, os ministros de vários países procuravam a delegação brasileira para realizar reuniões bilaterais. Então, foram diversas, né, com o Canadá, com a Espanha, com a Colômbia, com o Panamá, com grupos de blocos de países também regionais. O Brasil presidiu, né, uma reunião de alto nível sobre cultura e clima, né? É uma iniciativa que o Brasil começou, né, já durante o período da presidência do G20. Então, a ministra Margarete, né, consegue convocar uma reunião da qual participaram mais de 40 países, então uma reunião de alto nível sobre o tema da cultura e clima, uma reunião preparatória para a COP30, então também inserindo a agenda da cultura nessa agenda também do meio ambiente. Então, isso foi digamos assim, um fórum que o Brasil pensou, planejou, organizou, convocou e conseguiu mobilizar, né, uma presença importante de vários países dentro do encontro, né? Eu destaco também as iniciativas de cada área, quer dizer, o Brasil, através do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, preside um programa de cooperação internacional governamental, que é o programa Ibercultura Viva, que envolve 14 países no espaço ibero-americano em torno das políticas culturais de base comunitária, a política dos pontos de cultura e a Política Nacional Cultura Viva, que é uma referência, uma política criada no Brasil, que se tornou uma referência para vários países. Então, o Brasil fez agendas também nesse sentido. O presidente do IFAM, o nosso Leandro Graz, estava presente lá também. Então, também toda a discussão na área do patrimônio também, a área da economia criativa teve presente, então também a secretária Cláudia Leitão. E nós aqui pela Casa de Rui Barbosa, através da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, né? A Casa Rui Barbosa tem um setor de pesquisa em política cultural e coordena desde 2016 essa Cátedra Unesco. Levamos para lá um evento, né, e a publicação de um livro, né, com pesquisadores e especialistas brasileiros também, sobre justamente políticas culturais de desenvolvimento sustentável, mas buscando pensar também uma outra perspectiva para pensar o desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento, muitas vezes, ele é pensado somente na sua matriz econômica, né? E a gente busca também olhar o desenvolvimento a partir de uma perspectiva cultural, biocultural, associando também a questão da relação entre cultura e natureza, que é um tema que também está colocado, debatendo os temas de ponta que estão colocados, que foram também tratados nessa edição da Mondiacult, como o tema da inteligência artificial, dessa relação, eu já falei, de cultura e meio ambiente, as perspectivas também de aproximação com as políticas culturais de base comunitária, de base territorial. Então, a gente teve a oportunidade também de apresentar essa publicação que reúne artigos de pesquisadores e especialistas brasileiros traduzidos, né, para o espanhol e para o inglês no contexto da Mondiacult. Você me levantou um gancho, eu não vou ter como não perguntar. Você é o Momento da Cultura, né, pesquisa também, e falou aí desse debate que surgiu lá a respeito de inteligência artificial. O que é que foi discutido? Porque, assim, é uma polêmica enorme para todos os setores. Sim. Lógico, a gente fala para profissões em geral, mas em especial para a cultura também. O que é que você traz de lá, o que é que a delegação brasileira traz de lá desse debate específico com relação à inteligência artificial e à produção cultural, Alexandre? Olha, o Brasil, ele até, embora a gente saiba que, né, no contexto nacional nosso, a gente já tem muito a avançar nesse debate, em termos especialmente em termos de regulação, né? Porque como que a inteligência artificial é uma realidade inescapável, incontornável para o futuro, mas os países
e a comunidade internacional, eles precisam ter ferramentas, instrumentos, mecanismos para poder também, de alguma maneira, regulamentar essa utilização da inteligência artificial, que seja num sentido, né, importante, positivo, democrático, de fortalecimento dos valores civilizatórios. Então, essa é uma perspectiva. Então, o Brasil, de alguma maneira, ele é uma referência no debate mundial sobre o tema da regulação. O debate que tem sido feito no Brasil, seja pelo governo, seja pela sociedade, seja pelo parlamento, em torno dessa agenda de regulação, é um debate que, de alguma maneira, também serve como referência para o mundo. Quer dizer, o Brasil está bem posicionado em relação a fazer esse debate. Tanto que foi muito destacada a intervenção da ministra Margarete em torno desse tema da regulação das plataformas e na perspectiva também de conseguir criar um marco regulatório para a inteligência artificial, foi inclusive destaque de uma entrevista que ela deu no jornal espanhol El País, né? Então tem essa importância, vamos dizer assim, nesse aspecto normativo, né, que o Brasil vem procurando avançar nesse debate aí da regulação da inteligência artificial. Mas tem uma outra dimensão nisso também, que é o seguinte, quer dizer, a inteligência artificial, ela passa também por uma educação dos algoritmos, né? Quer dizer, os algoritmos precisam também ser instrumentalizados, eles precisam ter repertório, né? E eles precisam ter repertório da diversidade cultural, porque senão o algoritmo ele vai reproduzir uma certa visão de mundo, né? Uma certa perspectiva cultural do mundo, e não a diversidade das perspectivas. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, quer dizer, os aplicativos, as ferramentas de inteligência artificial, elas precisam, por exemplo, ser alfabetizadas nas línguas indígenas, né? O Brasil tem aí mais de 100 troncos linguísticos diferentes aí de línguas indígenas. Cadê a inteligência artificial que vai conseguir assimilar todo esse conhecimento, toda essa informação para conseguir traduzi-la também? E isso é uma perspectiva que tem que ser pensada, né? Como que a inteligência artificial vai conseguir, vamos dizer assim, recolher, absorver esse conjunto. Isso também vai significar uma melhor distribuição dessa tecnologia, né? Porque não adianta, vamos dizer assim, a inteligência artificial estar concentrada no Vale do Silício ou está concentrada em algumas regiões do mundo, né? Digamos assim, a infraestrutura, né? E não está presente em outras. É preciso descentralizar essas infraestruturas para que também o conjunto das expressões, né, culturais, linguísticas, de informação histórica, política e tal, possam ser também absorvidas pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela também erra, ela também mente, ela até alucina algumas vezes, né? Então, se ela precisa ser cada vez mais, digamos assim, informada, né, pelas diferentes perspectivas também que conformam, né, o pensamento, a cultura, as diferentes visões de mundo. Então, tem um debate sobre isso também. Por um lado, um debate normativo de regulação, mas, por um lado, também um debate sobre transferência de tecnologia, sobre ampliação de repertório, sobre descentralização também das infraestruturas relacionadas à inteligência artificial. E acho que o Mondiacult ele conseguiu, de alguma forma, abranger esse debate, não só na programação oficial, porque esse é um ponto que eu queria destacar aqui também. Essa foi uma edição da Mondiacult que teve uma grande participação da sociedade civil, de vários países, de várias organizações, em vários eventos paralelos e correlatos, né, a Mondiacult. Então, você teve o encontro dos países ali, a conferência oficial da Unesco, mas você teve em torno dessa Mondiacult uma espécie de fórum social mundial da cultura. Isso foi muito interessante porque essas discussões da sociedade civil alimentaram muito também os debates que aconteceram na cúpula oficial. Maravilha. A pergunta rápida, resposta rápida antes da gente encerrar. Já tem previsão para a próxima Mondiacult e o que é que você vislumbra para ela? Eu acho que a previsão que deram lá é bastante desafiadora, tá? Que a próxima Mondiacult aconteceria em 2029 na Arábia Saudita.
Então, é uma mudança grande de foco, é uma outra região do mundo, né? Com outras questões, com uma outra complexidade da ordem também política, cultural e tal. E acho que a gente tem a humanidade, vamos dizer assim, tem que pensar qual é a agenda que acontece daqui até lá, né? Eu acho que o principal desafio que está colocado nesse momento é isso. O que faremos entre uma Mondiacult e outra? Avançando na perspectiva da Agenda 2030, que é a inclusão da cultura como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e avançando nessa compreensão, nesse mandato que a Declaração de Barcelona nos traz, que é essa perspectiva da cultura como um direito humano, como que isso se materializa na prática, na vida das pessoas, na vida dos países, nas políticas públicas. Então, temos aí um longo caminho pela frente, mas descortinado por uma perspectiva positiva que essa conferência e que essa Declaração de Barcelona nos deixam aí como legado. Já vou marcar a próxima entrevista para quando você voltar da próxima Mondiacult, viu? Muito obrigado pela entrevista, Alexandre Santini. Muito obrigado, Hermes. Um prazer falar com você. Prazer é todo meu. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania.